irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a armadura de Deus. Todos receberam esse marcador de Bíblia aqui? Sim. A igreja preparou através da nossa irmã Claudete para você, se você quiser, leve para a sua casa e quiser presentear. Tem mais aí, não tem? Então aqui nós, esses marcadores de Bíblia para os irmãos terem na sua mente, no seu coração, na sua Bíblia, que nós estamos estudando da palavra de Deus. E está registrado no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 6, dos versos 10 até o verso de número 17. Então, nós lemos na semana passada sobre esse texto e falamos que o texto nos ensina a estarmos fortalecidos no Senhor, temos a força do seu poder. Fala que nós temos que estar firmes contra as ciladas do diabo. Fala que nós temos uma luta contra um inimigo que vive ao nosso redor querendo nos tragar e nos destruir. Fala também que nós devemos tomar esta armadura de Deus. Então é a ação minha, revestir-me da armadura de Deus. Nós falamos que para isso acontecer, nós aí estaremos firmes para enfrentarmos o dia mau, resistir. Então o dia mau vai acontecer, a tempestade, o vendaval, e nós temos que estar preparados para enfrentá-lo. E diz assim que aí depois de nós termos vencido, nós vamos permanecer inabaláveis. Então nós falamos que é necessário nós nos revestirmos desta armadura de Deus. E falamos que não pode ser uma armadura qualquer, tem que ser a armadura orientada pela palavra de Deus. Lembram, nós temos o exemplo de Davi. Davi foi enfrentar Golias e Saul deu a sua própria armadura. Vai ser uma armadura bela, bem feita do rei, cheia de ornamentos e tudo. E o Davi começou a pôr e começou a ver que seus movimentos começaram a ficar prejudicados, e ele se livrou daquela armadura e foi enfrentar Golias com uma funda e algumas pedrinhas que ele pegou lá no rio. Ele falou: eu enfrento você, Golias, em o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos aprender que armadura nós temos para enfrentar as dificuldades. E nós falamos também que a armadura, ela não tem, nós lemos aqui, não tem nenhuma proteção na parte das costas, na parte de trás. Por que não tem? Porque quando nós pomos uma armadura, é para enfrentarmos o inimigo, não é para darmos as costas para o inimigo, é para enfrentarmos. E a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós só diremos assim: eu não tenho condições disso, ou de enfrentar isso, ou essa situação, se nós estivermos sem a armadura de Deus. Revestidos da armadura de Deus, eu tenho certeza que você será mais vencedor por meio de Jesus Cristo. Então nós falamos que é uma ação, então você tem que tomar uma ação. E a primeira coisa que é dita aqui está no versículo 14, é o primeiro objeto que nós temos que ver, que diz assim: estai firmes, cingindo-vos com a verdade. Aqui é o cinto da verdade. Um cinto que nós usamos, os homens, para segurar as nossas calças. Mulheres também usam cintos conforme a roupa que elas vestem. Nós temos um cinto que é usado, por exemplo, por aqueles que fazem a manutenção em alta voltagem. Não sei se vocês já viram aquele cinto. Ele é um cinto cheio de coisas para que ele possa se segurar. Se ele precisar de um alicate, ele tem aqui. Se ele precisar de uma outra peça, ele tem aqui. É um cinto completo para ele fazer bem aquele serviço nas alturas. Eu lembro quando eu servi o exército, eu tinha também um cinto que eu tinha que levar o meu cantil. Do outro lado eu levava um punhal, do outro lado, aqui atrás, os mantimentos, ia do outro lado remédios. Eu tinha o cinto e tinha o cinto com as coisas que me eram úteis para enfrentar a situação. Assim, o soldado tem que ter um cinto, e um cinto realmente bom, um cinto que
que aloja tudo aquilo que ele precisa. Você já deve ter ouvido falar do cinto do Batman, não é? Quem é que não viu? Cinto de utilidades, né? De repente ele está enfrentando o inimigo, vê uma rajada ali de metralhador e tal, e ele puxa dali e sai um escudo transparente. Quando era garotinho, lembra disso, né? Ele ficava encantado, puxava um escudo transparente ali, e ele e o Robin ficavam atrás até acabarem as balas, não é? Então a utilidade dele era isso. Se ele precisava pular de um lugar para outro, ele tirava aqui, jogava uma corda que pegava ele ia lá e passava pelo obstáculo. Se ele precisava de um helicóptero, ele tirava um helicóptero do cinto. Estou brincando, né? Mas a gente fala disso, né? Por exemplo. Então, é um cinto de utilidade. Qual é o que deve ter no cinto de utilidade do cristão? Que é denominado aqui como o cinto da verdade. Que eu tenho que ter como cinto no meu coração, na minha vida, para sustentar a minha vida, que diz aqui que é o cinto da verdade. Abrem comigo aí no Evangelho registrado por João, no capítulo 14, versículo de número 6. Aqui já vai nos dar uma dica de quem é o cinto da verdade. Quem é que eu devo me espelhar? Quem é que eu devo ter para sustentar a minha vida, para me dar forças, para que eu possa estar seguro, para que eu possa estar com esse cinto bem firme, que é o cinto da verdade. E alguém se coloca aqui como o Senhor da verdade. Quem pode ler para mim? João, capítulo 14, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, já comecem a ver como é que a palavra de Deus é clara. As pessoas ficam falando: mas eu vejo tanta igreja, não está fazendo isso ou aquilo outro. Jesus está falando da verdade. E ele está falando assim: eu sou. Ele não está dizendo eu sou um dos. Você pode ter outros caminhos. Eu vejo pessoas falando: não importa, importa que a gente adore o mesmo Deus, não é? Não importa a igreja que você vai. Não, claro que importa. Porque a igreja verdadeira é aquela que ensina que Jesus Cristo é o caminho. Essa é a verdade. Não existe outro caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pense num grande precipício, você está desse lado desse precipício e Deus do outro. Como é que eu vou fazer para transpor esse precipício? Sozinho eu não vou conseguir. Então eu preciso da mediação. Jesus é quem media, ele é a ponte de ligação entre eu e Deus. E é a única, não existe outra. Não existe outra. A gente vê que pessoas aí falam sobre outras religiões, sobre o islamismo, falam de Maomé, falam de Buda no budismo, falam do espiritismo, sobre essas coisas do Allan Kardec. Todas essas coisas não querem dizer nada para nós, porque o único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus Cristo. Eu sou. Quando Deus falou com Moisés falou: como é que eu vou chegar lá no faraó e dizer assim: Deus me mandou para livrar o meu povo? Em nome de quem eu vou chegar diante do faraó? E ele disse assim para Moisés: vá lá e diga: o eu sou me enviou. Quem é esse eu sou? É aquele que criou os céus e a terra, é aquele que criou o universo. Quem é esse eu sou aqui que nós estamos vendo em João 14,6? É aquele que fez o mar parar de soprar, que andou sobre as águas, que mandou o barco parar de açoitar, as águas açoitarem no barco. É aquele que multiplicou pães, é aquele que ressuscitou vidas, é aquele que fez maravilhas. O eu sou me enviou. Então, quando você estiver pensando nesse cinto da verdade, você pode falar assim: eu sou daquele que é o único caminho, eu sou daquele que é a única verdade, eu sou daquele que é a única vida. Você pode falar: eu sou, eu pertenço a Ele, eu sou dele, e Ele me garante isso. Então, meus amados irmãos, se alguém falar assim: não, porque tem um lugar maravilhoso onde Deus fala mais, onde Deus... Não, onde nós estivermos em Jesus ser o Senhor, ali está presente.
2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele fala, eu estarei no meio delas. Então, meus irmãos, número de pessoas não quer dizer nada. O que quer dizer é se aquele número de pessoas está realmente sendo vidas que depositam a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. E ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não conhece Jesus Cristo não tem vida. Aprendam isso, você tem vida, e vida eterna. Vida eterna. Quem não conhece Jesus não tem vida. Ele pode ser a pessoa mais rica do mundo, como a Bíblia ensina, mas quando ele morre, só há um destino, ou o céu ou o inferno. Pode ser o mais rico ou o mais pobre, não importa. Naquela hora, ou eu vou para os céus ou eu vou para o inferno. E eu tomo a decisão aqui, aceitando ou não Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele, nós temos que depositar toda a nossa confiança e crer nele. Esse é o símbolo da verdade. Quando eu confio nisso, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, o pessoal pode falar o que quiser, hein? Você é isso, você é aquilo outro, você é lunático, você é fanático, você é obcecado. Não pode falar o que quiser. Eu estou com o caminho, com a verdade, com a vida. E diz ainda uma coisa maravilhosa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu tenho perfeita ligação com Deus. Olha, irmãos, eu estou andando com Deus. Jesus fala assim: aquele que crê em mim, eu e o Pai estaremos com ele, e nele faremos morada. Irmãos, não há preço. Por isso é que o cinto da verdade nos dá essa segurança que o mundo não pode dar. E nós estamos então na presença de Deus. Por isso é que nós devemos estar realmente firmes no Senhor. Mas pastor, será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Deus não quer sacrifícios? Será que Deus não quer que eu dê mais dinheiro para a igreja? Será que Deus não quer mais que eu faça mais jejum, mais oração, mais isso ou mais aquilo, para agradá-lo? Assim Ele vai se agradar de mim? Quando nós somos cristãos, isso faz parte da nossa vida. E Deus vai se agradar porque vai ser do nosso cotidiano, do nosso caminhar, do nosso viver. Muitas vezes eu sinto que as pessoas falam assim: eu vou fazer isso para ver se eu sinto Deus mais perto de mim. Mas que coisa estranha. Quando Deus falou isso, faz mais coisa, eu vou estar mais perto de você, Gilberto. Se você não fizer, ande com Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, esteja caminhando com Deus. Longe de mim estar a não ser na companhia de Deus. E Paulo diz: a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu estou com Ele. Agora, tem pessoas que querem colocar coisas e situações. Abram comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23. Quem é que Deus procura? Será que Ele procura o que dá mais oferta na igreja, o que vem mais na igreja, o que faz mais sacrifício, o que faz isso ou aquilo outro? Vejam o que Deus procura. Quem são as pessoas que Deus procura? Olha o que diz aqui, João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, eu só posso adorar a Deus conforme me ensina. Não é o que os homens ficam falando. E tem muitos pastores aí na televisão que começam a ensinar coisas que não são de Deus e falam que são de Deus e mudam o ensino da palavra de Deus. Tanto é que nós vemos hoje que o poder de Deus e a presença de Deus não é suficiente na sua vida. Você precisa levar alguma coisa que eu chamo de misticismo. Eu já vi pessoas vendendo óleo ungido. Vendem, e está em liquidação. Que coisa! Será que Deus está presente no óleo? Conversando com uma pessoa, eu falei: mas e se não houver o óleo, será que Deus não vai estar presente? Será que é o óleo que pode ter um efeito? Aí eu pergunto para a pessoa: e onde se encontra a base na Bíblia? Não, lá Paulo fala, a carta de Tiago fala, mas lá fala sobre o
faz isso é quem não conhece a Cristo. Vou levar uma rosa ungida, vou pôr um copo de água em cima do rádio, uma série de coisas aí. Isso é tudo um coelho, um pé de coelho, já viram? Tem pessoa pé de coelho, ou então as pessoas falam, vou pôr uma ferradura atrás da porta, não passa embaixo da escada, se eu vejo um gato preto, eu já. Todas essas coisas são coisas ruins, que quem conhece a verdade está livre dessas coisas e adora a Deus em espírito e em verdade. Então Deus não olha para a aparência, meus amados irmãos. Eu vejo que tem pessoas que vão mais pela aparência. O que Jesus falou? Quando você jejuar, você apresenta, eu fiz jejum e tal, como é que eu estou? Que ninguém saiba. Quando orar, não faça como se oram em público para essa aparência. Vá no seu quarto. Irmãos, é tão simples a palavra de Deus. Deus quer pessoas sinceras que ele olha e fala, eu tenho um prazer em estar com aquela pessoa. Quero que a pessoa me adora em espírito e em verdade. Será que é verdade isso que eu estou falando? Olha o que diz aqui. São esses que o Pai procura. Olha, são esses adoradores que o Pai procura. Deus não quer saber de uma igreja que tem 5 mil membros. Deus quer saber se naquela igreja todas as pessoas o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, todos vivem a palavra de Deus. Deus está conosco aqui, Ele não quer saber, nós estamos num grupo aqui, e é um grupo pequeno, e um grupo pequeno eu não quero. Ele fala assim, eu quero que aquelas pessoas me adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas assim. Por isso que nós sentimos prazer em sentir a presença de Deus, e não nos incomodamos com as coisas que estão ao nosso redor, porque o adoramos em espírito e em verdade. Quer dizer, eu tenho que ter um coração que agrada a Deus. Por isso que quando a gente canta, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, que é um coração que agrada a Deus, um coração puro. E Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Então, o meu coração é de Deus. Eu adoro a Deus porque Ele me salvou no primeiro lá na cruz do Calvário. Então, se eu morrer hoje, tudo bem, vou para o céu. Se eu continuar a viver, é para pregar o Evangelho e enfrentar as adversidades e as situações da vida. Porque essas coisas são passageiras. Um dia vai passar, mas um dia eu vou estar no céu. Então, eu tenho essa paz tão gostosa que eu gosto de falar para os irmãos. Isso é ter experiência com Deus. Isso é viver com Deus. E quando isso acontece, eu queria que você aprendesse isso também aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 8, dos versos 31 a 36. É Jesus falando. Por isso que nós queremos que todos os textos sejam na verdade. Diz assim Jesus, João 8, a partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que vieram a crer nele. Então, judeus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se permanecerdes na minha palavra, olha só, mudança de pensamento e de vida. Se permanecerdes no que eu ensinei, na minha palavra, no que eu digo a vocês, se permanecerem, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus não está falando assim, se você frequentar a igreja tal, se você der mais dízimo, se você fizer isso, aquilo, sacrifício, você vai ser meu discípulo. Se permanecer na minha palavra, e você permanecendo na palavra, você vai fazer tudo aquilo que Deus orienta, que Deus manda. Sereis verdadeiramente meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conversando hoje cedo pela manhã, tem igrejas que não aceitam o batismo por aspersão, que é o nome. Quer dizer, quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, quer dizer que eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mudar de vida e for batizado por aspersão, quer dizer, for colocada água sobre a minha cabeça, eu não estou salvo. Quer dizer que eu preciso estar sendo submerso nas águas. Mas é a forma de batismo que me salva ou é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado? E eu conheço pessoas que falam, pastor, eu quero me batizar nas águas. Mas por quê? Porque aí eu vou me sentir salvo. Então Jesus Cristo não é suficiente. Você não conhece a verdade.
irmãos batizam nas águas e aceitamos e não temos nenhum problema. Agora não venha dizer que porque batizamos por aspersão, a pessoa não está salva e tem que se batizar nas águas. Eu conheço outras pessoas que vão para Jerusalém para serem batizadas no Rio Jordão. Fala, agora sim eu me sinto como se ali o lugar fosse um lugar especial. Mas a palavra não diz que o nosso Deus é onisciente, que Ele está em todos os lugares, onipresente, conhece todas as coisas. Então, onde Deus está, eu conheço essa verdade, eu sou livre. Então, se alguém falar assim, não, você não está salvo, porque você não pertence à minha igreja. Eu já vi igrejas falarem, se você não é da minha igreja, então que salvo é a igreja, não é Jesus Cristo. Ah, você não está salvo porque você usa roupa de homem, calça de homem. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode fazer isso ou aquilo. Parece que as pessoas vivem debaixo de um jugo e não são livres. É claro que você vai usar uma roupa decente, coisas decentes, mas cuidado com as pessoas que falam assim, não, se você não for para a igreja de terno e de gravata, Deus não te aceita. Eu já vi, nossa, pastor, mas não está de paletó e gravata, eu já vi isso. Pessoas falarem assim, olham pela aparência, mas Deus olha o coração. Por isso que ele dizer aqui, então vocês conhecerão a verdade vos libertará. O que ele está falando aqui com isso? Que verdade é essa? Que o judeu antes, quando ele pecava, ele tinha que ir lá no templo e tinha que oferecer sacrifício. Hoje ele não precisa mais, porque ele tem Jesus Cristo como seu mediador. Ele não precisa mais sacrificar um animal. Hoje não existe sábado. Eu sei, a igreja do sétimo dia, a igreja do sétimo dia, diz que se você não guardar o sábado, você não está salvo. Porque diz que você tem que guardar o sábado, guardar lá nos 10 mandamentos. Mas Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele curou no sábado, ele fez tantas coisas no sábado, e as pessoas ficam apegadas a essas coisas. Não, está lá na Bíblia, mas Jesus falou que ele cumpriu todos os mandamentos, ele curou no sábado, fez coisas no sábado. E quando vieram criticar, seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Ele falou assim, mas eu sou aquele que sou o Senhor do sábado. Faça o que eu mando e não se preocupe com isso, porque eu sou aquele que é o Senhor do sábado. Eu sei o que eu estou te dizendo. Não é que ele veio modificar, ele veio dizer assim, cumpra o que eu ensino e você vai ter uma vida temente e vai a cada dia querer estar em comunhão com Deus. Isso é ser aquele que é temente a Deus, aquele que está com Deus. Eu conheço igrejas, como a igreja dos mormons, que diz que o homem pode ter mais de uma mulher. Quem conhece a verdade de Cristo fala assim, Jesus disse, deixa o homem pai e mãe se na sua mulher. Então não posso, não está certo. Olha, como eu sou livre para dizer não para essas coisas. Eu conheço igrejas agora que ele fala, venha como você está, e Deus vai te aceitar e continue como você está. Não é assim. Tem que haver um novo nascimento, vida transformada. Agora, quem não quer o seu bem, não quer que você tenha uma vida transformada, não quer ter uma vida mudada. Então, tem aí aquela velha pregação do amor, não, o amor, Deus te aceita como você é e tal. Deus te aceita como você é, mas para mudar a sua vida. O apóstolo Paulo era um homem que matava cristão, aí teve que mudar, ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho. Mudança de vida, transformação. Então, meus irmãos, a verdade nos liberta e nós estamos andando de acordo com a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas tem pessoas que querem nos questionar, como aqui, disse, responder-lhes, somos descendentes de Abraão, é um judeu que estavam perguntando, né? E jamais fomos escravos de alguém. Como vocês podem dizer? Você pode dizer, sereis livres. Versículo 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Fala, rogo-vos que não pequeis. É o que diz a palavra de Deus. Então, quando nós vivemos no pecado, nós somos escravos do pecado. Quantas pessoas não vivem uma vida dupla, escondendo-se e dizendo, eu sou de Jesus, mas vivem uma vida de pecado. E a Bíblia diz, quando você conhece isso, você é livre. E diz assim,
em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. Já viu como o pecado destrói as pessoas? E quando é descoberto, então? Descobrimos que o pastor tal estava traindo a mulher, descobrimos que o irmão tal traindo a mulher, que a irmã tal fez isso, que os irmãos tal pegaram dinheiro da igreja e tal. Não é triste isso, irmãos? Irmãos, nós somos livres para essas coisas, para vivermos uma vida que seja santa e agradável a Deus. E diz assim: o escravo não fica sempre na casa. Quer dizer, o escravo, ele não fica na casa, ele quer sair, ele quer ir para o mundo. Não ameis o mundo, mas o filho, sim, para sempre. Se pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês serão livres. Por quê? Porque eles ainda estavam naquela situação. Como eu disse lá do batismo, também eles queriam, e o apóstolo Paulo enfrentou isso depois, que quem aceitava Jesus tinha que também se circuncidar, como acontece hoje nos nossos dias. E eles queriam que ficasse junto os ensinos da religião judaica. Hoje nós temos igrejas aí que usam, como é que é o nome daquele chapéuzinho lá? Kippá, né? Nós não somos judeus, somos cristãos, vou usar aquilo, usa vestimenta, né? Já vi igrejas aí que levam a arca da aliança. Tem cristãos que têm o candelabro e a arca da aliança em casa, né? Isso é dos judeus, não é nosso, irmão. Não é nosso. Isso é do judeu. O que eu tenho na minha vida e no meu coração? A cruz de Cristo, sim, na cruz. Nela me glória, pois em ti vou descansar. Muito além do Rio, que nós cantamos, que eu conheço a verdade. Agora, se nós não conhecemos a verdade, nós começamos a seguir coisas erradas. E muitas vezes, quando nós falamos contra isso, nós somos criticados. Nós somos levados como pessoas que não são bons cristãos, porque nós falamos, isso não está certo. Tem na palavra de Deus, mas não para ser praticado. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem uma igreja aí que tem um templo lá na Celso Garcia. Cristina, quando você vê na Bíblia de construir um templo, quem é o templo hoje de Deus? Somos nós, sois templo do Espírito Santo. Aquele que crê em mim é do Pai, estaremos nele, ele faremos morar. Olha só, agora tem que eu vou lá e eu sinto mais a presença dele. Já viu isso? Eu fico assim, abismado. Não é Deus quem está na sua vida, é o lugar. Aí vai no lugar, eu sinto mais a presença de Deus. Como eu falo para os irmãos, o pessoal vai lá em Jerusalém e coloca a sua oração lá no muro. Isso é idolatria, irmãos. Porque o cristão tem Jesus Cristo. Posso até ver o muro, mas aquilo lá não vale nada. Aquilo lá não representa nada. Porque hoje nós temos a Cristo. Mas as pessoas querem ir lá, e isso eu estou dizendo que vou colocar lá a minha oração para Deus atender. Ué, que coisa estranha. Isso é pregado no meio cristão, no meio evangélico. Vai lá e põe a sua mão no templo, no muro lá, que não é nem o muro do templo, é o muro que cercava o templo. E eu vejo, vai lá no Monte da Transfiguração, vai no Jardim das Oliveiras. Você pode até ir, mas Deus está presente em todos os lugares. Senão, meus irmãos, não conhecemos a verdade, nós ficamos presos ainda a lugares e situações. Você pode visitar Jerusalém, não estou criticando não que querem ver, mas não vale como falar, eu vou lá e sentir mais a presença de Deus, porque Deus não está lá. Deus está em todos os lugares. Deus não está lá. Pode até estar com algumas vidas, mas Deus não está lá. Deus está em todos os lugares. Eu sou livre, então eu não preciso dessas coisas? Não, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Tinha um homem, ele tinha tudo para ser curado e abençoado. E agora me fugiu o nome dele. Tinha lepra. Como é o nome dele? Deixa eu lembrar que a menina fora. Naamã. Aquele homem tinha tudo. Era rico e tal. Aí uma menina que ele levou cativa falou assim, olha, se o Naamã foi lá e ouvir o profeta, ele vai ser curado. A mulher do Naamã falou, olha, a menina me disse isso. Vai. Ele
que não tinha aquela comunhão com Deus, já falou: não, esse é um motivo para vocês virem aqui e nos atacarem, porque ele levou uma carta do rei da Síria, falando: olha, meu servo Naamã está indo aí e para ser curado. Aí o que aconteceu? Ele falou assim: eu vou até, vai procurar o profeta, porque foi isso que a menina disse. Aí ele falou assim: eu pensei que o Eliseu viria ao meu encontro, me saudando e tal, nem veio ao meu encontro. Mandou um ajudante dele e falou: vai lá e fala com Naamã, vai banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou bravo. Poxa, que homem, pensei que ele vinha aqui e tal. Aí ele falou: peraí, Naamã, você veio lá de longe, tão distante, andou e tal, foi na presença do rei, depois você na presença do profeta de Deus. O que te custa fazer o que ele manda? Olha só, irmão. E se alguém chegar na ouvido dele e falar: olha, abre os olhos, você está perdendo uma grande oportunidade. Você perde uma grande oportunidade de ouvir a voz de Deus, sentir o poder de Deus. Por quê? Porque não houve na manhã voltar sem ser curado. Mas alguém falou: ele foi e banhou. O que aconteceu? Ele foi curado. Meus irmãos, o que eu quero é que os irmãos sejam curados. Curados pela presença e pelo poder de Deus. Não quero que os irmãos me sigam. Eu gosto daquela frase de João Batista: pode que ele cresça e diminua, que a presença de Deus cresça na sua vida, que o seu conhecimento de Deus, sua segurança em Deus, seu amparo em Deus, é isso, para ser curado. Curado. Aí nós vamos falar: agora eu sei que é Deus em Israel realmente, não é? E ele voltou e falou que iria só adorar a esse Deus. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, como diz ali o profeta. E Naamã iria voltar com a leva. Você pode voltar para sua casa curado, através do poder de Deus, da ação, através do seu coração ser limpo. Você sair daqui e voltar a mesma coisa. Aí eu vou ler amanhã o meu horóscopo, eu vou amanhã procurar um pai de santo, eu vou amanhã no espiritismo, amanhã depois eu vou numa curandeira, amanhã depois eu vou fazer. Você pode sair daqui assim. Ou você pode falar aqui: não, agora eu sei quem tem o Filho e é poderoso para cuidar de mim hoje e para sempre. É a verdade que é Jesus Cristo. A decisão é sua, meu amado irmão. Por isso que eu desejo no meu coração é que você saia daqui falando assim: não, agora Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. E a prova que eu dou é que Ele mudou realmente o meu viver. Pense nisso, meu amado irmão. Se você quer realmente sair daqui já com a verdade, a única verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você possa levar, pôr na sua Bíblia, falar: agora eu conheço a verdade, eu tenho que viver essa verdade. Eu estava me falar e viver essa verdade. E para mim, falar e viver a verdade é Cristo. Não existe outra coisa, não existe mais ídolos, não existe mais coisas, tudo está livre, porque eu tenho a verdade de Jesus Cristo na minha vida. E agora eu vivo o cinto da verdade, eu vivo com o cinto da verdade. Deus abençoe a sua vida. Eu desejo do meu coração que você saia daqui com o cinto da verdade, saia com a sua vida espiritual curada e confiando no Senhor de todo